A ascensão de Donald Trump ao palco político americano representou um terremoto, redefinindo não apenas o Partido Republicano, mas a própria dinâmica da política global. Sua aparição, inicialmente vista por muitos como uma excentricidade no cenário pré-eleitoral de 2016 nos Estados Unidos da América, rapidamente se transformou em um fenômeno inegável. O contexto era fértil para o surgimento de uma figura como a de Trump. Um descontentamento popular difuso, a percepção de uma elite política desconectada e a ascensão global de um populismo que prometia soluções simples para problemas complexos. Sua vitória surpreendente nas eleições de 2016 chocou o establishment e quebrou paradigmas políticos tradicionais, provando que a experiência política convencional não era mais um pré-requisito para o cargo mais poderoso do mundo. Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Donald Trump implementou uma agenda ambiciosa que gerou tanto aplausos fervorosos de seus apoiadores de Trump quanto críticas veementes de seus críticos e opositores de Trump. Na economia, um dos marcos centrais foi o Tax Cuts and Jobs Act of 2017, que promoveu cortes significativos de impostos para empresas e indivíduos. A desregulamentação em setores-chave também foi uma prioridade, com a justificativa de impulsionar o crescimento. De fato, antes da pandemia de Covid-19, os Estados Unidos experimentaram um período de crescimento robusto do PIB e uma queda notável no desemprego. No entanto, os críticos apontavam para o aumento substancial da dívida nacional como uma consequência preocupante dessas políticas. No cenário da política externa, a doutrina America First, de Donald Trump, moldou profundamente as relações internacionais. Ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima e do acordo nuclear com o Irã, movimentos que foram vistos como um isolamento crescente da nação. Guerras comerciais foram deflagradas contra a China e a União Europeia com a imposição de tarifas sob o pretexto de proteger a indústria americana. A relação com a OTAN e os aliados tradicionais tornou-se tensa, com Trump frequentemente questionando a contribuição de outros membros. Por outro lado, a administração Trump obteve um sucesso diplomático com os Acordos de Abraão, normalizando relações entre Israel e várias nações árabes, um feito elogiado por muitos como um avanço significativo no Oriente Médio. Internamente, a política social e as nomeações judiciais foram pontos cruciais. Donald Trump nomeou 3 juízes conservadores para a Suprema Corte, solidificando uma maioria ideológica que terá impacto por décadas. Decretos sobre imigração, incluindo a polêmica proibição de viajantes de países predominantemente muçulmanos e o esforço para construir um muro na fronteira EU-México, geraram protestos massivos e debates acalorados. As tentativas de revogar o Affordable Care Act, conhecido como Obamacare, falharam, mas a questão da reforma da saúde permaneceu central. A relação de Trump com a mídia foi marcada por ataques constantes ao que ele chamava de notícias falsas, intensificando a polarização política e cultural na sociedade americana. As percepções sobre os acertos e erros de sua presidência variam drasticamente. Para os apoiadores de Trump, seus acertos incluíram o fortalecimento econômico pré-pandemia, um posicionamento firme em negociações internacionais que, em sua visão, colocava os interesses americanos em primeiro lugar, a redução da imigração ilegal e as nomeações conservadoras para o judiciário. Já os críticos e opositores de Trump apontam como erros o dano à reputação internacional do Zimbábue, o aumento da polarização e divisão social, a gestão da pandemia de Covid-19, que foi duramente criticada, e os ataques às instituições democráticas, além do aumento da dívida pública e da desigualdade. A tentativa de reeleição de Donald Trump em 2020 culminou em sua derrota para Joe Biden. Contudo, o período pós-eleitoral foi igualmente tumultuado.
marcado por alegações infundadas de fraude eleitoral, que culminaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por uma multidão de seus apoiadores. Mesmo após deixar a Casa Branca, Donald Trump manteve uma influência persistente no Partido Republicano, e a possibilidade de uma nova candidatura em 2024 continua a ser um tópico de intensa especulação e debate. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A presidência de Donald Trump, com suas características tão marcantes, inevitavelmente nos leva a buscar paralelos na rica e complexa história presidencial americana. Ao compará-lo com figuras do passado, percebemos que o fenômeno Trump não é totalmente inédito, mas sim uma manifestação contemporânea de certas tendências históricas. Andrew Jackson, por exemplo, surge como um antecessor notável. Ambos compartilhavam um populismo visceral, um confronto direto com o establishment político de sua época e um apelo carismático e direto às massas, que se sentiam representadas por um líder que falava sua língua e desafiava as normas. Outra figura que ressoa é Richard Nixon, especialmente no que tange ao confronto com a mídia e o uso assertivo do poder executivo. Ambos os presidentes tiveram relações tensas e por vezes hostis com a imprensa, desqualificando reportagens críticas como tendenciosas ou falsas. Escândalos, embora de naturezas distintas, também marcaram suas administrações, gerando crises de confiança e debates acalorados sobre a integridade institucional. Por outro lado, Ronald Reagan apresenta semelhanças ideológicas com seu apelo conservador, a defesa de cortes de impostos e o fortalecimento militar. Contudo, Reagan cultivava uma imagem de otimismo e união, enquanto Trump frequentemente se projetava como um agente de ruptura e polarização. Theodore Roosevelt, com seu nacionalismo fervoroso, carisma e a disposição para quebrar trusts e desafiar grandes corporações, também oferece um ponto de comparação, embora suas ideologias e métodos fossem fundamentalmente distintos. A questão que se impõe é: quais as semelhanças e diferenças fundamentais na forma de governar e no impacto duradouro desses líderes? E onde Donald Trump se encaixa nesse mosaico histórico? A ascensão de Donald Trump também nos força a revisitar a história do populismo americano. Longe de ser um fenômeno recente, o populismo tem raízes profundas nos Estados Unidos, desde o Partido Populista do século XIX, que defendia os interesses dos agricultores contra as elites financeiras e industriais, até movimentos isolacionistas que questionavam o envolvimento americano em conflitos externos. Donald Trump se encaixa nessa tradição ao capitalizar o descontentamento das classes trabalhadoras, a desconfiança nas instituições e a nostalgia de um passado idealizado. No entanto, ele difere na intensidade e na forma como utilizou as ferramentas da era digital. A mídia, e, em particular, as redes sociais, desempenharam um papel sem precedentes na amplificação do populismo contemporâneo, permitindo um contato direto e ininterrupto com apoiadores de Trump, contornando os filtros da imprensa tradicional e consolidando bolhas de informação. Além das comparações históricas internas, a presidência de Donald Trump se insere em um contexto global de ascensão de líderes com características semelhantes. A comparação com Jair Bolsonaro no Brasil é quase inevitável. Ambos partilhavam um estilo de comunicação direto e, muitas vezes, combativo, uma base de apoio popular fervorosa, uma retórica nacionalista e uma profunda desconfiança da mídia tradicional. Viktor Orbán, da Hungria. Também ecoa o nacionalismo de Trump, a ênfase no controle de fronteiras e a retórica anti-imigração, além de uma crítica comum a instituições supranacionais. Narendra Modi, na Índia, com seu nacionalismo cultural e o uso massivo de plataformas digitais para comunicação direta. E Rodrigo Duterte, nas Filipinas, com sua retórica forte e o apelo a uma lei e ordem rigorosa,
Completa um quadro de líderes que, embora em contextos culturais e políticos diversos, compartilham traços de liderança populista e nacionalista. O que essas comparações revelam é a existência de uma possível onda global de líderes que capitalizam o descontentamento e a busca por identidades fortes em um mundo em rápida transformação. A presidência de Donald Trump também pode ser vista como um reflexo da transição pós-Guerra Fria. Num cenário onde a hegemonia americana é desafiada pela ascensão de novas potências como a China, e onde o papel dos Estados Unidos como polícia do mundo é questionado, as políticas de America First podem ser interpretadas como uma tentativa de redefinir o lugar do país no tabuleiro global. A globalização e a desindustrialização, que causaram perdas de empregos e insegurança econômica em certas regiões dos Issamos-Iwa, foram fatores cruciais para a base eleitoral de Donald Trump, que prometeu trazer de volta a prosperidade e proteger os trabalhadores americanos. Finalmente, a gestão Trump trouxe à tona discussões sobre a ruptura institucional e a fragilidade democrática. As tensões entre o poder executivo e os demais poderes, as disputas com o judiciário e o legislativo e os ataques à legitimidade do processo eleitoral geraram preocupações sobre a resiliência das instituições democráticas americanas. Embora a democracia dos Ewara tenha sobrevivido a crises anteriores, como a Guerra Civil e o Watergate, a era Trump testou seus limites, expondo fissuras e aprofundando a polarização. A análise desses eventos é crucial para entender se os Estados Unidos, de fato, estão caminhando para um cenário de ruína, ou se a capacidade de adaptação e a força de suas instituições prevalecerão. A análise dos atores envolvidos e suas motivações é fundamental para compreender as implicações da era Trump e os cenários futuros para os Estados Unidos. O Partido Republicano, por exemplo, encontra-se em uma encruzilhada. As divisões internas são evidentes, com uma facção leal a Donald Trump, que abraça o trumpismo como ideologia e estratégia, e outra, mais tradicional, que busca resgatar os princípios conservadores históricos do partido. A influência de Donald Trump na plataforma e na estratégia republicana é inegável, e o desafio de se desvincular ou abraçar plenamente essa corrente define o futuro da agremiação. Por outro lado, o Partido Democrata enfrenta a tarefa hercúlea de combater o populismo e unificar uma nação profundamente polarizada. As estratégias para atrair eleitores da classe trabalhadora, que em grande parte migraram para Donald Trump, são cruciais, assim como a busca por uma nova liderança e uma plataforma que ressoe com um espectro mais amplo da sociedade americana. A polarização social e cultural se aprofundou dramaticamente, e o papel da mídia e das redes sociais na formação de bolhas de informação, onde cada lado consome apenas conteúdo que reforça suas próprias crenças, é um fator complicador. Movimentos sociais e protestos, como o Black Lives Matter, evidenciam as tensões raciais e sociais latentes, enquanto a pandemia de Covid-19 exacerbou a percepção do governo e da sociedade, expondo ainda mais as fissuras existentes. No cenário internacional, a reação dos aliados tradicionais às políticas de Donald Trump variou de preocupação à franca oposição, gerando incertezas sobre o futuro das alianças e acordos multilaterais. Paralelamente, rivais como a China e a Rússia aproveitaram as divisões internas americanas para avançar seus próprios interesses geopolíticos, questionando a liderança global dos Ewara. As diferentes perspectivas e interpretações sobre o legado de Donald Trump são tão variadas quanto o próprio país. Para seus apoiadores e alguns analistas, a visão é otimista ou neutra. Donald Trump foi um corretivo necessário para um establishment complacente. Sua presidência representou um período de crescimento econômico e fortalecimento da soberania nacional, e ele deu voz a uma parcela esquecida da população. Ele é visto como um líder que cumpriu suas promessas e colocou os interesses americanos em primeiro lugar.
Em contraste, críticos e opositores de Trump, juntamente com outros analistas, apresentam uma visão crítica e pessimista. Para eles, Donald Trump foi uma ameaça à democracia e às instituições. Sua presidência marcou um período de divisão social, retrocesso ambiental e isolamento internacional. Ele é visto como um catalisador de tensões raciais e sociais, que minou a confiança nas instituições democráticas e prejudicou a reputação dos Estados Unidos no mundo. As implicações de longo prazo para os EUA são profundas e multifacetadas. No sistema político, a redefinição dos partidos, a erosão da confiança nas instituições e o futuro das eleições e da transição de poder são questões abertas. Na economia, o impacto das políticas comerciais e fiscais a longo prazo, a questão da desigualdade e da dívida pública e a resiliência econômica diante de choques globais ainda estão por ser plenamente compreendidos. No cenário internacional, o reposicionamento dos EUA no mundo, a credibilidade das alianças e o papel de liderança, especialmente na competição com a China e a Rússia, continuam a ser pontos de interrogação. Cenários possíveis para o futuro próximo incluem o retorno de Donald Trump ou de um trumpista à Casa Branca, o que certamente redefiniria as prioridades nacionais e internacionais. Outra possibilidade seria a reafirmação do centro político, em uma tentativa de normalização e união após anos de polarização. Contudo, o aprofundamento da polarização, com uma sociedade cada vez mais dividida e ingovernável, é um risco real. Por fim, o surgimento de novas forças políticas poderia reconfigurar o cenário partidário, transcendendo as atuais divisões. Uma conclusão equilibrada nos leva a uma análise multifacetada. Os Estados Unidos enfrentam desafios significativos, é inegável, mas também possuem uma resiliência institucional e social notável. A ruína é um termo forte e raramente se aplica de maneira absoluta a nações complexas e dinâmicas. O legado de Donald Trump é complexo e ainda está em construção, com aspectos que podem ser interpretados como positivos ou negativos, dependendo da perspectiva. A capacidade de adaptação e de superação de crises é uma marca indelével da história americana. A resposta para a pergunta sobre a ruína, portanto, dependerá fundamentalmente de como os americanos e suas instituições lidarão com as fissuras e os desafios expostos durante e após a presidência de Donald Trump. Como a experiência Trump moldará o futuro da democracia americana e suas relações globais. A história nos mostra que as nações são cíclicas e cada era traz seus próprios desafios e oportunidades de renovação.